Lançamento oblíquo, um movimento muito interessante. Uma situação, um estudo de movimento bastante peculiar, digamos assim, porque ele vai reunir elementos tanto de um movimento na horizontal como de um movimento na vertical. Primeiro, para entender bem esse movimento, eu quero que você imagine uma situação hipotética onde você tem um canhão e esse canhão vai disparar, digamos, um foguete. Ele vai descrever uma trajetória parabólica, tá? Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque, devido à gravidade, primeiro o corpo sobe, depois o corpo desce, ignorando o detalhe das interferências de propulsão. Isso é uma situação hipotética, ok, galera? Agora vamos estudar melhor esse movimento. Com mais elementos. A gente vai analisar ele em dois eixos, um eixo horizontal, que é o eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y, ou seja, um plano cartesiano. E aí, no lugar do foguete, a gente vai ter esse corpo que vai representar o foguete, vai representar o objeto lançado. Só que você precisa imaginar uma projeção dele tanto na horizontal como na vertical, para você ver que esse movimento do objeto lançado obliquamente, ou seja, do objeto lançado formando um determinado ângulo com a horizontal, ele pode ser decomposto e representado como um movimento no X e outro no Y, da seguinte maneira, atenção, esse movimento aí, ok? Agora, vamos dissecar ele mais um pouco e primeira coisa que você precisa entender, o lançamento oblíquo ele pode ser decomposto em duas direções, baseado num princípio do Galileu, que diz que se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, você vai decompor o movimento do corpo que é lançado obliquamente, mais uma vez o nosso canhão, lançando esse smile aí, né? A gente vai decompor, tá? Tanto na vertical, ou seja, o lançamento, esse objeto aqui tem um movimento composto, por um na vertical e outro na horizontal. E aí eles se passam de maneira independente da seguinte forma. Primeiro deixa eu tirar meu quadro daqui e aí observe com calma. Um movimento na horizontal, outro na vertical, e ambos sincronizados com o objeto que foi lançado obliquamente. Isso mostra que você pode decompor o movimento dele como sendo um movimento na horizontal e outro na vertical. Por quê? Porque esse corpo que foi lançado tem um VO, uma velocidade numa direção oblíqua. Por isso chama-se lançamento oblíquo, ok? E é obviamente oblíquo porque forma um ângulo com a horizontal que está compreendido entre 0 e 90, tendo que ser maior que 0 e menor que 90, para então ser oblíquo. Dessa maneira, você pode decompor a velocidade em VOY e VOX, usando um raciocínio extremamente simples que eu já expliquei para vocês em decomposição vetorial. Qual é o raciocínio, galera? Quem está com o ângulo, que no caso é o VOX, com o ângulo fica com cosseno. Quem está sem o ângulo, nesse caso o VOY, fica, como está sem o ângulo, fica com o seno. Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar para estudar o lançamento oblíquo, ok? Ele precisa ser dado, que é a decomposição da velocidade inicial no X e no Y. VOX está com o ângulo, VO, cosseno do ângulo, θ em questão. O VOY está sem o ângulo, então VO, seno de θ. Segundo passo consiste em você identificar a qual eixo pertence o que você quer, a pergunta a qual você quer responder. Por exemplo, tempo de subida, subida vertical, então pertenceria ao eixo Y. Ou alcance máximo, alcance horizontal. Horizontal pertence ao eixo X. Então você tem que identificar a qual eixo pertence o que você está buscando para saber qual equação ou conjunto de equações você deve utilizar. Seguindo o seguinte critério, existe uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é vertical. Obviamente, como ela é vertical, ela age no Y. Então, tudo relativo ao eixo Y tem aceleração,
que vai ser considerada constante diferente de zero, por isso é um MUV, ok? Na horizontal não tem aceleração, se você despreza a resistência do ar. Como não tem aceleração, não é um movimento uniformemente variável, é um movimento uniforme, porque não tem aceleração para alterar a velocidade. Então, o segundo passo é identificar qual eixo pertence à pergunta. Se pertence ao eixo X, você usa a equação do MU, onde o S seria a posição final no eixo X, também chamada de alcance. O SO é o zero, porque é a origem do plano cartesiano, no qual você situou o lançamento oblíquo. O V é o VOX, cuidado com isso, tá? E o T é o tempo que ele passa se deslocando, o tempo de voo, o tempo que ele passou se movendo no eixo X. Se a pergunta é relacionada ao eixo Y, devido à gravidade, é um MUV. E aí, ou você usa o VOAT, a exemplo, velocidade final no eixo X, no eixo Y, vai ser a velocidade inicial no eixo Y, o VOY, mais a aceleração, que é a gravidade que entra negativa, já que o eixo Y é orientado para cima e a gravidade é para baixo, e o instante para o qual você quer encontrar essa velocidade. Ou S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, onde S é a posição final no eixo Y, o SO é zero, porque é a origem, o VO é o VOY, o T é o instante para o qual você quer localizar o objeto lançado obliquamente, o A vai ser menos G, porque é a gravidade e ela aponta para baixo, o T, mesma coisa que esse T anterior, ou o VOAT, seguindo o mesmo critério, ok? Existem uns macetezinhos aí que eu posso dar para vocês, mas farei isso em outra aula, para também não sobrecarregar de elementos. Agora entenda o seguinte, ó, um macete muito bom, na verdade uma forma muito enxuta de você ver o lançamento oblíquo, é como sendo um lançamento vertical no eixo Y, um lançamento vertical no qual o VO é o VOY, com um movimento uniforme que dura na horizontal, tá? O movimento uniforme da horizontal dura ao mesmo tempo que o lançamento vertical do eixo Y da vertical, ok? Então, repito, um movimento uniforme na horizontal, cuja velocidade é o VOX, que você encontra dando esse primeiro passo obrigatório em todo o lançamento oblíquo, e essa duração desse movimento uniforme no eixo X é a mesma duração do lançamento vertical do eixo Y, que tem como velocidade inicial o VOY, ok?